Olá pessoal, você que está chegando agora aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Sirlene e hoje eu venho mostrando para vocês, né, o que seria a minha segunda produção para feira, né? Mas não vai ser porque já está vendido, gente. Então eu trabalhei aqui. Esse jogo é um jogo de passadeira nos tons de azul e eu usei somente o azul. E ficou muito belíssimo a composição que eu coloquei aqui, cada cor, né, uma contrastando com a outra. Achei que ficou super lindo esse jogo e já abro para vocês verem. Então usei aqui o multicolor, né, barroco. Esse daqui ele é o cascata. Usei o gramado, verde gramado, e usei também o azul marinho. Ó, esses cones aqui, ó, eram cones que eu tinha bem pouco, né? Tinha uma quantidade, assim, até uma quantidade boa, mas por ser fio número 8, então o rendimento deles era menor, né? Então eu tinha duas sobras de fio número 8 e tinha uma outra sobra que era esses cones, tipo assim, ó, esses conezinhos que vem assim, que era azul marinho também, né? Então eu usei aqui, né, fui usando as sobras, assim como foi acabando, eu fui colocando as outras, né? Aí esvaziei dois cones e um assim. Então esvaziei dois cones que tinha uma quantidade menor, maior aqui que tinha, e um que era assim, né, tipo essas bolinhas assim que vem. Então, o resultado foi esse, gente. Já abro para vocês verem, ficou lindíssimo. Eu tô aqui apaixonada nessa combinação de cores, né? E usei também esse azul bebê. É um azul bem clarinho, ele tá puxado assim meio que pro cinza. Se você não olha bem, você acha que é um cinza, mas é um azul bebê. Usei esse azul aqui, que é o azul piscina. Usei o azul royal. Esses aqui são todos número 6. E esse daqui, ó, foi o que eu tive que abrir por último. Ele tá um pouquinho sujo. Ele é da Rufil, né? Ele tem uma espessura boa. Eu gosto da espessura do Rufil. E alguns cones vêm assim mesmo, né? Com as pluminhas, umas coisinhas. Mas a gente vai crochetando e vai tirando. E dele eu usei bem pouquinho. Eu abri ele, pode ver que o cone tá quase cheio. Eu abri ele e usei bem pouquinho, porque as sobrinhas que eu tinha, deu pra fazer quase todo o jogo de passadeira. E ficou bem pesado, gente. Ficou com mais de 1,5 kg. É uma passadeira retangular. Eu gostei muito do resultado, né? É aquele modelinho na flor que o pessoal tá usando muito aí. E eu achei que ficou simplesmente maravilhoso. Eu tava assistindo o vídeo da Esmeralda e lá ela fazia uma pergunta pra gente, né? Qual que a gente achava melhor? Se fazer esse tapete una flor com uma flor só de um lado ou colocar as duas flores, né? Uma de cada lado. Aí eu respondi para ela lá, né, que eu acho que ficaria melhor se colocasse uma flor só, né? Só de um lado para poder estar contrastando aí com os tapetes, né, que também só tem uma flor de cada lado. E eu vou falar para vocês que esse modelo ele fica simplesmente lindo assim com uma flor só, né? Eu já vi alguns meninos fazendo com duas flores, fica bonito também, né? Mas eu acho que ele combina muito quando você coloca só uma flor, só de um lado. Eu acho que fica muito bonito. Esse foi o primeiro que eu fiz nesse modelo, na flor. E eu achei que ele ficou muito bonito, né? Vai ser é um modelo fácil, né? Ele gasta pouco material, você vê, ele gasta só 3 flores num jogo de passadeira. Então isso é maravilhoso, né, gente? É uma economia. Você economiza o multicolor, economiza o verdinho, mas não deixa de colocar, né? Ele tá ali presente. Você vê ele e é muito bonito, gente. Eu tô simplesmente apaixonada por aqui. Então, como eu falei pra vocês, seria a segunda produção da feira, né? Mas já está vendido. Eu nem tinha terminado ainda. A cliente veio aqui em casa, gostou. E por aqui é assim. Graças a Deus, gente. Você faz jogo de passadeira, às vezes você nem termina ainda, a peça já tá vendida. É uma peça que sai muito bem aqui no meu ateliê. É jogo de passadeira, né? E eu quase não faço, né? Eu prefiro estar fazendo jogo de banheiro ou parzinhos, né? Peças mais rápidas, porque pelo meu tempo, né, que eu tenho disponível para estar trabalhando aqui com essas peças, né? Meu tempo é meio curto, é meio corrido, né? Mas quando a gente consegue, a gente faz. Já coloquei aqui a balança, já tá tarada. E eu vou pesar aqui os tapetes menores.
Então, esse ficou com 438 gramas. E aqui tem fio 6 e fio número 8. Então, aqui, ó, o azul, esse aqui é número 8. E ele é número 8 até aqui assim, mais ou menos. E só essa partezinha aqui, ó, é número 6. E é só o azul marinho mesmo. E essa aqui, ó, é a passadeira. Já vou pesar a passadeira. Ai, vou ter que arrumar aqui pra eu conseguir ver aqui, ó. Deu 791 gramas. Deixa eu só afastar aqui pra ver se vocês conseguem ver. Ó, 784 agora, quando eu mexo. Ó, 788. Ele dá uma osciladinha conforme você vai colocando. Deixa eu arrumar melhor aqui. Que ela é bem grande, essa passadeira, então ela tá oscilando um pouquinho. Mas vamos, gente, vamos ignorar os barulhos externos. Hoje é domingo, as crianças estão todas aqui em casa, então tudo aqui bem agitado. Consegui dobrar melhor aqui, ó, e deu isso mesmo, 791 gramas. Ficou bem pesadinho esse jogo. Esses jogos retangulares, eles gastam um pouco mais de material, né? Então, o peso deles fica um pouco mais, se comparado aos tapetes ovais, né? 428 gramas. Tá um pouco nublado aqui, gente, tá? Um tempinho meio de chuva. Não sei se vai chover, se não vai, né? Mas vamos gravando aqui do jeito que dá. Coloquei aqui a produção total, coloquei as 3 peças aqui na balança para vocês verem o peso que ficou esse jogo de passadeira. E ele ficou com 2,89 kg, né? Eu achei que ficou bem pesadinho, gente. 2 kg de barbante aqui nesse jogo de passadeira é bastante coisa, né, gente? Mas vocês vão ver a lindeza que tá essas peças. Já coloquei aqui o parzinho de tapetes pra vocês verem, gente, que belezura que ficou. As cores tá assim estourando aí pra vocês. Ele tá umas cores assim um pouco mais claras, né? Tá, pra vocês aí tá um pouco mais forte do que realmente é. A única cor que tá assim mais parecida é esse azul aqui do bico, que tá um azul bem bonito. Mas aí pra vocês tá mais bonito do que tá aqui pra mim, gente. Eu admito. E aqui, ó, eu vim com essa flor, a flor catavento, lá da Rai, né? A catavento que ela fica um pouco mais gordinha, né? Aí fiz aqui no azul bebê, que tá bem parecido. Ele aqui, junto com os tons de azul, ele parece muito um cinza, né? Porque o azul, ele dá meio que uma quebrada nesse azul mais clarinho, então ele fica parecendo um cinza. Mas é todo confeccionado no azul, né? Aí vim aqui com o azul marinho, esse azul piscina. Esse daqui é um azul turquesa, mas ele tá meio que puxado por aquele azul Tiffany. Então ele tá um pouco puxado para essa cor do Tiffany, mas ainda é um azul turquesa, só que tá uma cor um pouco mais esverdeada, mas ficou lindo aqui nessa combinação. Aí aqui o azul royal, o azul bebê. Fiz essa carreira aqui, que é 2 carreiras de bloquinho, mais essas carreiras aqui de bico no azul marinho. E finalizei aqui com esse azul bebê, que é o azul mais cinza que eu já vi. Gente, essa marca desse azul aqui, ele é do Minasul, né? É um cone de 2 kg que eu comprei do Minasul. E eu gostei bastante dessa cor, desse azul, porque eu posso colocar com outros tons. Eu posso colocar com amarelo, eu vou poder colocar ele com vermelho, que ele vai sim parecer um tom acinzentado. Então vai dar aí uma combinação maravilhosa. E esse par de tapete, ele ficou medindo 74 de comprimento por 54 de largura. Então ficou aí num tamanho maravilhoso, gente. E esse retangular, ele dá aquele ar, sim, de tapete maior, né? Então, essas carreiras aqui, ó, eu fiz essa parte aqui, até aqui nessas carreiras de bloquinho, pela videoaula da Rai. Então, eu segui certinho aqui a videoaula da Rai, fiz essa parte aqui, ó, com 12 carreiras, igual ela ensina lá no tapete chamariz modificado, que ela fez agora no tapete Una Flor. Se eu não me engano, o nome do tapete lá é tapete Neide. Se eu não me engano, não, o tapete é esse, é o tapete Neide lá da Rai, né? Então, eu segui aqui a videoaula até aqui e só fiz aqui
o bico modificado aqui, que é o bico lá da Lore, né? Que é o bico quase russo, que eu coloco em praticamente tudo que eu faço aqui, gente. É um bico lindo, é um bico bem, que eu acho ele assim, um bico sofisticado, é um bico que fica lindo. Você pode fazer essa carreirinha aqui de destaque, que fica mais maravilhoso ainda. E fiz aqui o bico quase russo, né? E também cresce bastante a peça, né? E dá aquele caimento assim maravilhoso que eu gosto muito de ver por aqui, pelo meu ateliê. E aqui está a passadeira. Ficou num tamanho maravilhoso, ficou com 1,32 de comprimento por 54 de largura. Então a passadeira eu gosto de fazer ela sempre com uma carreirinha a mais. Voltando aqui, gente, pausa para atender os filhos aqui. Então, essa passadeira ficou nessa medida, ficou um tamanho perfeito. Então, a carreirinha a mais que eu fiz nela, eu fiz aqui, ó. Nos tapetes menores aqui eu fiz com 2 carreiras e nessa aqui eu fiz com 3. Pra ela ficar... Na verdade, ela ficou com a mesma largura, porque como ela é bem extensa, então ela dá aqui meio uma afinada, né? Na hora que você faz bastante as pontas ali, o meio dá aquela afinada. Então, eu faço com uma carreirinha a mais, para poder dar a mesma largura dos tapetes, que todos ficaram com 54 de largura, a passadeira e os tapetes também. E aqui tá, gente, essa passadeira linda. Eu gostei bastante desse jogo, né? Então eu vou estar fazendo sim mais, né? Conforme aqui eu for tendo tempo, conforme eu vou tendo disponibilidade, né? E eu gostei bastante desse modelo. Essas cores ficaram simplesmente perfeitas, né? E como eu já falei, já está vendida. E eu vendi essa passadeira no valor de R$180, esse jogo de passadeira, né? Então, coloquei a flor aqui só de um lado e deixei o outro lado sem, pra tá contrastando aí, né? Com os tapetes menores, né? Pra ficar um jogo assim bem maravilhoso, gente. Eu vou colocar aqui o jogo completinho pra vocês verem como que ele ficou bonito. E agora tá mostrando só o azul royal, que tá um pouquinho estourado, mas as outras cores estão bem nessas cores mesmo que vocês estão vendo aí no vídeo. E aqui está todas as peças desse jogo maravilhoso, gente. E não será a minha última produção desse mês, não, de dezembro, né? A última produção aí do ano, não, porque hoje por aqui a gente já vai começar numa produção nova, né? Não sei se vou fazer outro jogo de passadeira, se vou estar fazendo um jogo de banheiro. Provavelmente, né, farei outro jogo de passadeira, porque eu tô simplesmente apaixonado. E a gente vende, gente, as nossas peças, porque realmente a gente precisa vender. A gente quer ver o nosso trabalho também, belezando a casa de outras pessoas aí, né? E é, assim, um artigo de luxo, gente. Olha que coisa mais linda. Ele serve, sim, como tapete, mas serve também para deixar a nossa casa muito, muito mais linda, né? Com ar mais chique, gente. Eu amo muito o meu trabalho, né? E como eu já falei, esse já está vendido, né? Porque Deus, ele é tão maravilhoso, ele cuida da gente nos mínimos detalhes, né? Que antes mesmo de eu terminar, já estava vendido para honra e glória de um Deus todo-poderoso. Gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aí, ó, um excelente virada de ano aí, ó, que seja muito, muito maravilhoso para vocês, assim como foi aqui para mim o meu Natal, gente. Espero que o meu ano novo também seja tão maravilhoso quanto foi o Natal. E eu espero que o de vocês aí também tenham sido muito maravilhoso. Gente, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo no coração de cada um de vocês. Eu vejo vocês no ano que vem com muita saúde, para honra e glória de Deus. Tá certo, gente? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.